tempo de 2 horas e 30 minutos. Pergunto se precisa da minha intervenção para divisão do tempo. Já estão ajustados? Não? Defesa tem alguma situação de intervenção ou já a divisão? Certinho. Muito bem. Palavra então com a acusação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria iniciar saudando o Dr. Marco Antônio da Cunha Araújo, que estávamos presencialmente separados aí há talvez 6 meses, né? Apesar de estejamos mantendo o contato virtual pelas audiências, mas agora, voltando aqui no Tribunal do Júri, é uma satisfação revê-lo novamente e dizer que foram 6 meses muito difíceis, né? Ter que conviver com os filhos em casa, tratando de assuntos relativos a estupro vulnerável, homicídio, no quarto dos filhos, e vê-los sem atividade física, sem interagir com as demais crianças, né? Temos essa coincidência dos filhos estudarem na mesma escola. E eu quero fazer um elogio para Vossa Excelência, que como Vossa Excelência conseguiu manter a intensidade e a vitalidade no trabalho, coisa que eu não consegui. Tive que pedir algumas férias prolongadas, e o senhor é um norte para mim. Consegui manter a intensidade do trabalho, sobretudo na violência doméstica, na pandemia. Eu tive muita dificuldade para fazer isso. Então, voltar a trabalhar hoje, mesmo aqui no Tribunal do Júri, com Vossa Excelência, é muito gratificante. Quero deixar um elogio público, que às vezes fico constrangido de fazer no privado. Talvez fazer publicamente seja mais conveniente, mais simples e menos constrangedor para mim. Obrigado, senhor. Queria cumprimentar a doutora Andréia, com quem eu já tive... Doutor Nilson, se puder aproximar um pouquinho mais o microfone. Eu já tive o privilégio de já realizar várias sessões do Tribunal do Júri, além de audiências, enfim, nosso contato já é cotidiano, já é intenso, já faz 5 anos que eu estou aqui na comarca. Então, cumprimentar, também retomando os trabalhos especiais com Vossa Excelência, é muito importante. Cumprimentar os demais advogados de defesa, que compareceram na data de hoje para a realização do plenário, doutor Abner Elias Fugaça e doutor Eduardo Zanoncini Miléo. Também o doutor Roberto Morozovski, com quem também já tive o privilégio de trabalhar várias vezes. A doutora Bruna, filha do doutor André, a minha colega aqui hoje na assistência de acusação. E cumprimentar a todos, a Andréia, o Jean, que já estão esperando esse julgamento há quase 2 anos, né? Que tem o privilégio hoje de ter o julgamento aberto, apesar da situação de pandemia, né? Conseguimos que o plenário tivesse dado publicidade, todas as pessoas vão acompanhar o julgamento aberto, democrático, né? Diferente de outros tempos, que já tivemos julgamentos não dessa maneira, frente aos pares. Cumprimentar a família da vítima, que também aguarda esse julgamento aí há 2 anos. Espero que, seja qual o resultado hoje, tenha acontecido. Espero que pelo menos traga um pouco de paz, de tranquilidade à vida de vocês, tendo a oportunidade de assistir ao julgamento e ver com as pessoas da própria comunidade decidiram em relação a esse caso. Queria cumprimentar sobretudo os jurados, que são obrigados a vir numa situação de aglomeração de pessoas, colocando em risco a saúde, colocando em risco eventualmente a saúde dos familiares, e dizer que, por que motivo os senhores têm que estar aqui nessa situação, né? Porque a Constituição Federal estabeleceu que determinados delitos, os chamados delitos dolosos contra a vida, teriam que ser julgados pelas próprias pessoas e não pelo juiz togado. A maioria dos outros delitos são julgados pelo juiz singular, né? Um roubo,
um estupro, um crime envolvendo uma corrupção de um agente público, esses crimes são julgados pelo juiz singular, né, que sozinho, recolhido no seu gabinete ou em sala de audiências, na presença dos participantes ao final da instrução, decide a situação. Nesses casos, especificamente, o Constituinte entendeu que deveriam ser as próprias pessoas da comunidade que deveriam julgar esses casos. Então, é por isso que esses senhores chamados, à data de hoje, os julgamentos pelo Tribunal do Júri ficaram suspensos durante muito tempo, mas não poderíamos postergar mais os julgamentos, porque as pessoas, várias delas, estão presas, aguardando o julgamento, e é importante que seja dada uma resposta em relação a esse fato. Então, esse processo se iniciou no inquérito policial, onde a Polícia Civil fez uma investigação em relação aos fatos, encaminhou para o Ministério Público, no caso, especificamente fui eu mesmo, o promotor de justiça que ofereceu essa denúncia. Essa denúncia foi aceita pelo juiz, iniciamos a instrução do processo, onde várias testemunhas foram ouvidas, e chegou-se a uma decisão, que se chama decisão de pronúncia, na qual o juiz entendeu que seria o caso de encaminhar esse julgamento para o Tribunal do Júri. Quando que o juiz decide que esse julgamento vem para o Tribunal do Júri? Quando existem duas ou mais teses contrapostas. Certo? Uma tese, a defesa afirma uma coisa, o Ministério Público tem outra tese em relação à situação, ao caso. Então, trazemos aqui para os senhores decidirem. Né? Minha função é apresentar uma tese, as provas que respaldam essa tese, e baseado nisso, os senhores vão responder algumas perguntas, né? E por meio da resposta a essas perguntas, os senhores vão absolver ou condenar os réus que são hoje aqui julgados. Como eu falei inicialmente, o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. São aqueles cujo bem jurídico protegido é a vida, e eles são feitos com intenção, ou pelo menos assumindo o risco de produzir esse resultado morte. Certo? Então se julga aqui os crimes culposos contra a vida, onde não há essa intenção, essa assunção do risco de produzir um dano à vida do ser humano. E sim, apenas os crimes dolosos. Né? Temos o aborto, o infanticídio, a participação ao auxílio ao suicídio, e temos o homicídio, que é o delito mais comum que vamos julgar hoje. Homicídios tentados, onde não há o resultado morte, houve só uma tentativa, e por motivos que não são da vontade da pessoa, o crime não se consuma, e temos o homicídio consumado, que é o caso exatamente que aconteceu na data de hoje, que temos uma vítima que efetivamente veio a falecer. Além desse crime de homicídio, os senhores vão julgar outros delitos. Vai ser um questionário bastante extenso, porque são 2 réus a serem julgados, ou não são delitos, esses delitos conexos que foram cometidos nas mesmas circunstâncias. Como a prova é toda a mesma, esses delitos são julgados numa mesma ação penal. E os senhores vão julgar não apenas o homicídio, mas também vão julgar 2 outros fatos, que logo nós chegaremos para falar com os senhores sobre isso. Como os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir, de ler, enfim, com o magistrado,
foi oferecida uma denúncia contra os réus André e Jean. Essa denúncia apresenta uma tese de como os fatos ocorreram, baseada nas provas produzidas do inquérito policial. Posteriormente, houve um aditamento a essa denúncia, uma mudança em relação aos fatos, em virtude de ocorrências que acabaram por ter lugar durante a primeira fase desse processo, onde as testemunhas são ouvidas perante o juiz e o processo é preparado para ser remetido a julgamento. Então, qual foi a tese apresentada? De como os fatos se deram. Na madrugada de 13 de outubro de 2018, em horário não precisado nos autos, Andréia Carla Kotowski e Jean Carlos Frogel, agindo mediante comunhão de vontades, enfim, ambos queriam o mesmo objetivo, e divisão de tarefas, enfim, cada um teve aí a sua função na busca do resultado. Em lugar não determinado, mas em Almirante Tamandaré, distribuíram vários golpes com instrumento pérfuro cortantes, procurem 2 tipos de ferimentos. Contra a vítima, Edivaldo Dias, com a intenção de matá-la, atingindo na região da cabeça, enfim. São descritas todas essas lesões que depois nós vamos observar no laudo. Os denunciados, no caso, ambos, valendo-se de emboscada, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois no dia 13 de 10 de 2008, em horário não precisados, entre 4 e 5, a denunciada Andréia Carla Kotowski, em acordo prévio com o denunciado Jean Carlos Frogel, valendo-se aquela da condição de ex-companheira da vítima, ligou no celular da vítima e, dissimulando sua intenção, disse para a vítima que estava com defeito em seu veículo, que precisava que a vítima lhe ajudasse, e ainda ensinou para a vítima a eventual possibilidade de prática de relação sexual com os dois. Tendo a vítima saído para se encontrar com a denunciada, e no momento que estava desprevenida, acabou por ser morta pelos denunciados. O crime de homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, seja pela quantidade de golpes desferidos contra a vítima, seja pela decapitação, modo de execução capaz de impor sofrimento intenso e desnecessário. Os senhores observaram os interrogatórios, tanto da Andréia quanto do Jean, e perceberam que há divergências entre a versão que eles deram, nos interrogatórios deles, e a versão apresentada na denúncia. É por isso que os senhores estão, basicamente, aqui na data de hoje, para decidirem o que, de fato, ocorreu naquele dia. A tese apresentada pelo Ministério Público inicialmente, que foi acolhida como uma das teses possíveis na decisão de pronúncia, é que isso, de fato, aconteceu. Jean e André, já com a intenção de matar o Edivaldo, se reuniram naquela noite, bolaram, já saíram à procura dele, não o tendo encontrado, combinaram de que a Andréia faria a ligação, já com a prévia intenção de matá-lo, inventaram uma história para atrair eles até o local, e ambos desferiram golpes que causaram os ferimentos na vítima e acabaram por decapitar, tirar a cabeça da vítima, ocultaram o cadáver e tentaram depois se livrar da evidência do sangue existente no carro. Em relação a essa situação, vamos iniciar pelo depoimento do pai da vítima, Albino Dias, ouvido na delegacia de polícia. E eu, doutores, até para esclarecer, eu faço a leitura da decisão de pronúncia, eu não vou em algum momento entrar com um argumento de autoridade na questões decisórias da pronúncia. É só para facilitar o acompanhamento por eles. Vossa Excelência está lendo o resumo dos depoimentos dados
É isso que o senhor está lendo da decisão de pronúncia? Sim. Ah, tá, não há problema, o senhor leu os resumos, Eu não vou entrar em nenhum momento na fundamentação. Não, do documento da autoridade não, sabe, só até para facilitar a situação deles, porque ele tem sem em mãos problema. a decisão de pronúncia. Fica à vontade. Eles têm a decisão de pronúncia em mãos, vocês podem me acompanhar. Na folha 9 da decisão de pronúncia. Existe o depoimento do seu Albino Dias, que é o pai da vítima, Edivaldo. E ele vai lá e diz o seguinte, que é pai de Edivaldo Dias, 38 anos de idade, o qual estava desaparecido deste sábado, às 5 da manhã. O corpo foi encontrado na data de hoje. Que ontem mesmo fez um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas já suspeitava de algo ruim havia acontecido. O declarante explica que estava morando junto com Edivaldo, sendo que por volta das 4h30, o telefone celular dele tocou e ele não atendeu. Que na segunda vez que o telefone tocou, Edivaldo atendeu. Conversou rapidamente e ao abrir a porta para sair, o declarante perguntou para onde Edivaldo, por qual razão ele ia sair naquele horário. De modo que Edivaldo respondeu que iria dar uma saída bem rapidinho e já voltaria, pois só iria ajudar a empurrar o carro. Que passou algumas horas e o declarante ficou preocupado, de modo que já foram procurar na região e não o encontrado. Que Edivaldo gostava muito de Andréia Carla Kotovski e acha que foi ela quem ligou pedindo ajuda, pois somente por ela ele faria aquilo, já que ele tinha um compromisso marcado pela manhã naquele dia, que o relacionamento de Edivaldo e Andréia era muito conturbado. Então nós já temos uma primeira divergência, e confirmando a tese constante na pronúncia de que a ligação foi, de fato, com a menção aí, consertar o carro. Posteriormente, já na folha 11, temos um depoimento do Roberto Dias, que é o irmão. E aí eu faço a leitura porque nós acabamos, em comum acordo, dispensando a oitiva de todas as testemunhas, por motivos óbvios, né? Estamos em situação de pandemia, e se fôssemos ouvir todas as testemunhas, os senhores teriam que ficar muito mais tempo do que o normal nessa situação desconfortável para todos, né? Colocando em risco a vida dos senhores, com o desconforto das máscaras, em situação de aglomeração. Então achamos todos por bem dispensar as testemunhas, porque conseguíssemos abreviar um pouco o julgamento para os senhores e para as demais pessoas presentes, inclusive para nós mesmos. Disse lá o seguinte, folha 11. Sobre os fatos investigados nos autos do inquérito policial, a testemunha relata que é irmã da vítima e que o último contato que teve com a vítima foi nesta última quarta-feira, relatando que estava indo jogar bola com o Edivaldo e ao saírem na esquina das respectivas residências, viram a ex-mulher de Edivaldo na esquina. Com o carro parado ao lado de um guincho, oportunidade em que Edivaldo estranhou tal ato e comentou com o declarante que André estava aprontando algo. Que na madrugada de sábado, 13/10, soube por seu pai, Albino Dias, que Edivaldo havia saído da residência por volta das 5, uma vez que recebeu uma ligação naquele horário de uma pessoa, sendo provavelmente a ex-mulher do investigado Andréia, bem como soube que a pessoa ligou e pediu ajuda a Edivaldo, pois o veículo da referida pessoa teria estragado, sendo que Edivaldo prontamente saiu para socorrer, não mais retornando. Aí depois foi identificado que essa ligação de fato era da Andréia, inclusive ela, em plenário, admitiu essa situação. Posteriormente, o Roberto deu um outro depoimento, já em juízo, que ele disse o seguinte: disse ser irmão de Edivaldo, que a vítima estava em casa dormindo, que mora no mesmo terreno que a vítima, que sabe que seu irmão recebeu uma ligação e saiu de casa e não voltou mais. Que era normal a Andréia vir buscar seu irmão em casa, mas sabe que a vítima e a Andréia viveram juntos cerca de 1 ano e 2 meses. Que a vítima disse que não queria mais ficar com a Ré,
mas estavam sempre juntos. O seu irmão dizia que não queria mais, pois a ré ia para bailes e ficavam se mostrando demais e ele não gostava disso. Que na manhã dos fatos, o pai da declarante disse que a vítima tinha saído de madrugada para atender um carro, que somente depois que ligou para a Duratim, fazendo-se passar pela vítima, descobriu que a última ligação veio do telefone da Andréia, número que já conhecia de antemão. Que chegou a ligar para o número de Andréia e Andréia atendeu, que hoje não lembra mais o número do telefone, que sobre Jean só ficou sabendo por um amigo que sempre ia no baile com a vítima, o qual comentou que estava no baile na sexta-feira à noite, quando Jean e Andréia estavam procurando pela vítima, a qual sempre ia no baile, toda sexta-feira, que a vítima tinha ficado em casa nesta sexta-feira, que já ainda perguntou para o seu amigo sobre a vítima, dizendo que o chumbo ia comer. Então, segundo tais depoimentos, já na noite dos fatos, o Jean e a Andréia, juntos, já procuravam pela vítima. Retornaram para a residência. A Andréia fez uma ligação dizendo que era para o Edivaldo ajudá-la porque o carro estava estragado. Isso demonstra que a ré, já no destino do seu depoimento, não falou com a verdade. Eles previamente já tinham a intenção de matar o Edivaldo. Pois já ligaram, dissimulando os fatos e pedindo para que ele comparecesse na residência, ajudar a Andréia com o carro que estava estragado. Sim, sim. Na folha 16 dos autos, depoimento de uma testemunha que já foi referida aqui em plenário, que é o primo do Jean, o Diego Choski. Não sei se vocês recordam, o magistrado perguntou para André em relação a essa pessoa e também foi perguntado para o Jean em relação à pessoa. Na folha 16, ele disse o seguinte: o declarante, ciente dos fatos que são apurados no caderno identificatório, relata que é primo de Jean e que conhece André e seus familiares há anos, pois mora na mesma região. Questionado se tem envolvimento com o delito, relata que não, mas confirma que há aproximadamente 3 meses, Andréia procurou o declarante, chamando-o para ir até a casa dela para uma festa. Sendo que o declarante foi até o local confraternizar, oportunidade que Andréia perguntou se o declarante mataria Edivaldo Dias mediante o pagamento de R$5.000. Todavia, o declarante relata que não aceitou a proposta. E Andréia disse que arranjaria outra pessoa para fazer o serviço. Que nesse último domingo, dia 14, já depois dos fatos, Andréia chamou o declarante para um churrasco na casa desta. Sendo o declarante foi, e lá estava Andréia juntamente com o Diego. E como Andréia estava ostentando a morte de Edivaldo, dizendo que havia feito uma emboscada para Edivaldo, ligado para Edivaldo na madrugada do dia 13 e chamando para ajudá-la a empurrar seu veículo, que havia supostamente estragado, e dizendo ainda que quando Edivaldo entrou no veículo, esfaqueou de surpresa com um punhal que habitualmente carregava no veículo, sendo uma faca que o próprio declarante havia visto no automóvel. Ademais, relata que a Andréia se vangloriou, dizendo que sozinha teria arrancado a cabeça de Edivaldo com a referida faca e jogado o corpo no município de Colombo. Essa pessoa também foi ouvida. Esse depoimento da delegacia de polícia também foi ouvido posteriormente perante o juiz e repetiu um depoimento de mesmo teor, confirmando que 3 meses antes de outubro, André ofereceu, está na folha 17, R$5.000 para matar a vítima. Edivaldo, por causa dessas agressões e perseguições, que disse que era trabalhador e não iria fazer isso. Que depois foi convidado para o aniversário na casa de Andréia e pegou carona com esta. Que ao entrar no carro, sentiu um cheiro forte de sangue, que perguntou sobre o cheiro, e Andréia disse que um amigo tinha vomitado no carro, que o carro tinha manchas de sangue dentro, que já conhecia o cheiro de sangue, pois o pai do declarante matava porco, e o cheiro era muito parecido. Que no percurso Andréia disse que não era para contar nada, mas que a mesma tinha matado Edivaldo, que disse que não tinha usado uma faca e dado umas facadas na vítima,
que não chegou a falar se alguém ajudou, mas acredita que sim. Então, você veja que, de acordo com os depoimentos que foram prestados durante a fase policial, como pela fase que houve perante o juiz, a narrativa dos fatos apresentada por Andréia é relativamente diferente do que ela afirmou hoje em dia. Apesar de, em determinado momento, no interrogatório dela aqui em juízo, ela dizer que ligou sabendo que poderia acontecer alguma coisa, né? Não tendo mencionado que o G estava no local, na verdade, houve um conluio prévio dos dois para atrair o Edivaldo até aquele local e efetuar a morte dele. Outra tese que é apresentada pelo Ministério Público na denúncia é que ambos, agindo de surpresa, desferiram golpes contra Edivaldo. Por quê? Consegue colocar o laudo do exame de necropsia? Não, necropsia primeiro. Então, esse é um laudo feito lá no Instituto Médico Legal, onde é examinado o cadáver da vítima e onde são constatadas as lesões provocadas, seja por disparo de arma de fogo, ou instrumento pérfuro contundente, ou instrumento contundente, enfim, de acordo com o instrumento utilizado. Pode subir, por favor. Volta. Primeira ferida apresentada no item 1, ferida corta contusa ao nível da base do pescoço, com decapitação completa, ausência da cabeça. Ferida da mão esquerda com 6 centímetros. Feridas pérfuro-incisas medindo entre 5 milímetros e 2 centímetros localizadas na face. Na face anterior do tórax, do número de 25 golpes desferidos. Face posterior do tórax à direita em número de 10. Braço esquerdo em número de 3. Coxa esquerda em número de 3. Joelho direito. Ainda, quando foi encontrado a cabeça, foram constatados mais ferimentos na própria cabeça. Se a cabeça apresentava ferimentos, esses ferimentos foram feitos antes da decapitação. Ferida cortante no dorso do nariz. 2 feridas produzidas por um instrumento cortante na região temporofrontal direito. Ferida contusa em lábio superior à direita, no lábio. Ferida cortante na região inferior da mandíbula. Ferida corta contusa na região occipital. Além dessa quantidade enorme de ferimentos nas costas, na frente, na coxa, nos braços, ainda na própria cabeça, havia mais golpes, além da decapitação. Foi referido no processo que o Edivaldo era uma pessoa que praticava artes marciais. Ambos os réus mencionaram que haviam consumido bebida alcoólica. Só de fato acredito que, se o Edivaldo não tivesse pego de surpresa, sem ter a mínima ideia do que
iria acontecer naquele momento. E se duas pessoas não tivessem agido ao mesmo tempo, sendo que nenhuma das duas ficou sequer lesionada, de fato o resultado teria corrido da maneira como ocorreu? Como que o Jean ia desferir? Sozinho. Em confronto aberto, tendo o Divaldo sabendo que ele estava o procurando. Tinha saído até ali, encontrá-lo. Ia conseguir desferir golpes nas costas, nas coxas, nos braços, 25, no rosto. Ou é mais fácil concluir que houve uma dissimulação? Enquanto um veio desferiu os primeiros golpes por trás, outro desferiu os golpes pela frente. Golpes nos braços são nítidos golpes de defesa, que a pessoa tenta, em vão, se defendendo do ataque. Como os senhores explicam essa miríade de golpes, feito numa pessoa que não estava embriagada, que estava no confronto aberto com o Jean, só com o Jean, sendo uma pessoa que praticava artes marciais? Como o senhor explica essa circunstância? E essa circunstância, aliada ao fato de que eles já estavam procurando pelo Divaldo naquele dia, de que houve uma ligação dizendo, totalmente dissimuladora, que dizia que era para consertar o carro. E estão simulando talvez uma possibilidade de relação sexual naquela noite. Não há como aceitar que o resultado tivesse corrido da maneira que ocorreu, se o fato ocorreu de como foi descrito aqui nos autos. É por isso que a afirmação do Ministério Público é que Andréia e Jean agiram juntos, premeditando o que iriam fazer, usaram de dissimulação, atacaram o Divaldo de surpresa, cada um num determinado modo, e acabaram provocando as lesões que foram a causa da morte dele. E depois, ambos foram se livrar do corpo e ambos foram se livrar das evidências de sangue contidas no veículo. A própria réa e o próprio réu alegam que Divaldo era uma pessoa, de certa forma, violenta, e isso, eu não vou usar esse adjetivo violento, mas eu não posso contestar, né, que existiam processos envolvendo violência doméstica entre Divaldo e a vítima. Aí nós temos fornecido o motivo de que as coisas se deram. Eles, de fato, se juntaram em comum acordo para produzir esse resultado mediante a dissimulação e mediante divisão de tarefas, sendo que ambos aplicaram os golpes contra a vítima. Vocês podem me perguntar, mas por que hoje eles mudaram a versão? Como é que eu vou responder? Eles são pessoas íntimas um do outro, têm um filho em comum. O que eles podem ter definido entre eles é impossível para eu saber nesse momento. O que só estou passando para os senhores são dados objetivos, extraídos do processo, que levam a concluir que os fatos se deram como descritos na denúncia e não como eles se mencionaram na data de hoje. O que os senhores vão
ter que decidir, de fato, na data de hoje. Não, vocês vão decidir se o Edivaldo morreu. Se ele morreu, e se ele morreu em virtude desses ferimentos produzidos. Eu acho que isso aqui não tem a mínima contestação em relação a isso. A própria defesa, o próprio réu confirma. Existe um laudo pericial que demonstra que houve essa morte e foram provocadas. Essas lesões causaram a morte. Vocês vão ser perguntados se eles foram os autores desses golpes. O Ministério Público defende que sim. Virtude do que eu disse para os senhores, do que também a assistente da acusação vai depois argumentar com os senhores. Ambos desferiram golpes na vítima. E, além disso, ambos combinaram previamente como isso se daria. Se o sujeito é violento, se o sujeito pratica artes marciais, nós vamos ter que fazer aqui uma maneira de que a gente tenha eficácia na nossa intenção de matá-lo. Então, por que é importante essa circunstância que eu estou querendo falar para os senhores? Porque essa circunstância da emboscada, da dissimulação e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ele impossibilitou de fato porque a quantidade de golpes que ele recebeu e a ausência de qualquer tipo de lesão nos réus, demonstra que o plano urdido surtiu efeito. Por que isso é importante? Porque essa circunstância é uma qualificadora do crime de homicídio. O que é uma qualificadora? Uma qualificadora são circunstâncias que são agregadas ao crime de homicídio. O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal, diz matar alguém. Matar alguém. Homicídio simples. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Daí, existe um parágrafo 2º que diz que se o homicídio é cometido a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A pena é aumentada. 12 a 30 anos. Então, são qualificadoras, são circunstâncias que se agregam ao principal, tornando o fato mais culpável, merecedor de uma pena maior. E se os senhores entenderem que eles cometeram esse crime, os senhores vão ser perguntados se o crime foi cometido por meio de emboscada, dissimulação ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e o Ministério Público entende que sim. E está esclarecendo os motivos pelos quais eu entendo que sim. Essa circunstância que tornou o crime mais grave ocorreu. Além disso, existe uma outra qualificadora, que é o meio cruel. O homicídio pode ser cometido de várias maneiras. O homicídio pode ser cometido numa situação completamente momentânea, em que por meio de um tiro certeiro, uma pessoa tira a vida de outra. Um disparo certeiro, uma situação de legítima defesa, ou uma situação de uma briga em que os ânimos estão exaltados. Entretanto, um homicídio pode demonstrar uma crueldade maior daquele que o pratica. Demonstrar um sentimento de ódio, um sentimento que causa uma repugnância no ser humano. E o Ministério Público entende que, nesse caso, houve emprego de meio cruel. Os senhores vejam que existiram muitas
golpes em regiões não letais, em que a pessoa recebendo esses golpes, ela não tinha a possibilidade de morrer daqueles golpes. Ela sentiu a dor daqueles golpes antes que ela pudesse falecer. E senhores vejam que no rosto foram desferidos golpes também. Portanto, antes da decapitação. Não sabemos quanto tempo o Divaldo levou para morrer em virtude desses golpes. Talvez ele tenha sentido cada um daqueles golpes até morrer em virtude da hemorragia. E além desse ponto de vista subjetivo da vítima, que sofreu de maneira que não necessitaria, existe um ponto de vista objetivo, que demonstra uma crueldade muito grande de quem age dessa maneira. Esse crime podia ser cometido de uma maneira bem menos danosa e bem menos cruel. O seu objetivo era simplesmente, como alegam, se livrar de um namorado que comete atos de violência. O homicídio podia ser cometido de uma maneira que não provocasse tanto sofrimento, e de uma maneira que não demonstrasse tamanha gana, tamanha crueldade, tamanha vontade de matar a vítima. Então, quando os senhores forem perguntados se houve emprego desse meio cruel, o Ministério Público entende que os senhores devem dizer que sim, isso, se os senhores chegarem nesse ponto. Que antes, vocês vão ser perguntados se vocês vão absolver os réus por algum motivo. Se os senhores entenderem por não absolver, o Ministério Público diz que vocês não devem absolver, vocês vão ser perguntados sobre essas circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio. Existe um outro delito, em relação ao qual os senhores vão também ser perguntados. Vocês vão ter questionários diferentes. E aí, é o crime de destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Esse crime tem um bem jurídico diferente e é contra o respeito aos mortos. Ao respeito que se deve ter as pessoas que faleceram, que têm que ter a dignidade respeitada, que seus familiares possam localizar seus restos mortais, não ficar nervosos, estressados em relação ao destino que se deu, e para que possa fazer um funeral digno, sentir o seu luto de maneira digna. No caso, de fato, como eles mesmos admitiram, houve essa ocultação do cadáver. Tanto que a cabeça foi separada do resto do corpo. E foi colocada em lugares separados. Foram achados em locais separados em dias diferentes. Houve essa ocultação do cadáver, além do homicídio em si. Como consta, inclusive, de laudos do exame pericial, e como, de fato, os próprios réus hoje admitiram aqui que o fizeram. Então, em relação ao citado delito, o Ministério Público também entende que os réus, nesse caso, devem ser condenados.
Existe um outro delito que também foi imputado, vocês vão ter que se manifestar, que é o delito de fraude processual. O que diz esse delito? Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil administrativo, o estado de lugar de coisa de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, além de transportarem o cadáver no interior do veículo, como eles próprios admitiram, houve a limpeza daquele veículo com a intenção de que aquele delito não fosse reconhecido, que as pessoas não chegassem à utilização desse veículo e que não constatasse que houve um transporte no cadáver neste veículo, com a intenção de induzir um perito que fosse avaliar num processo penal que ainda não tinha se iniciado, porque obviamente estávamos no dia do crime, mas que poderia vir a ser iniciado posteriormente. Então, em relação a esse delito, o Ministério Público entende também que os senhores devem condenar ambos os réus pela prática de tal delito. Eventualmente, essas questões vão ser mais bem esclarecidas, tanto pelas próprias partes, como pelo juiz, de modo que agora eu vou passar a palavra à assistente da acusação, que representa a família da vítima aqui nesses autos, para que ela também faça suas considerações e seus requerimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor, antes de passar a palavra, o senhor pode só resumir sua tese para ver se bate com o que nós... De acordo com a pronúncia. Condenação, homicídio, com as duas qualificadoras, crime de ocultação do cadáver e a fraude processual. Ok. Tá ótimo. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar Vossa Excelência, dizer que é uma honra estar aqui, meu primeiro júri nesta comarca. É uma honra para mim poder estar sob sua presidência. Obrigado. Cumprimentar também o promotor de justiça, dizer que também é uma honra estar ao seu lado, atuando numa causa que eu considero extremamente justa. Cumprimentar também a bancada da defesa, que eu também já ocupei esse lugar e sei o quanto puxado é. Então, eu estendo aqui meus cumprimentos. Cumprimento os jurados, a família da vítima e todos que estão aqui. Os senhores puderam ver tudo que foi produzido, do interrogatório deles, do que o promotor de justiça fez. E eu queria falar mais sobre o Edivaldo agora. O Edivaldo era um trabalhador, um homem justo, que tinha um filho, que talvez pudesse ter mais filhos, que talvez pudesse ter uma companheira melhor, mas a companheira que ele escolheu o matou. O matou com ela e Jean a facadas. Edivaldo estava caminhando para alcançar todos os objetivos em sua vida e isso foi interrompido. Interrompido com facadas, com lances tão brutais, cruéis e injustificáveis. Eu queria agora mostrar aos senhores e pedir licença para a família da vítima, que eu vou ter que mostrar o laudo. Então, não sei se os senhores quiserem se retirar, porque é bem forte. César, tu pode colocar, fazendo favor? O laudo. Deixa eu ver. Acho que é o do movimento 361.2. Pode descer. Pode abaixar essa segunda foto.
Aí. Esse é o corpo de Edivaldo. Isso é o que sobrou dele. Edivaldo, além de levar 42 facadas, foi decapitado e jogado no mato, como se fosse um lixo. Não tiveram o menor senso ao fazer isso com ele. Olhem a crueldade. Pode abaixar. Isso que fizeram com Edivaldo. Isso é o que sobrou dele. Você pode pôr o outro laudo? O anterior é esse. Pode descer. Esse é o outro pedaço do Edivaldo. Outro pedaço. Dividiram ele em dois e jogaram em lugares separados. A sua cabeça foi cortada como uma espécie de prêmio para aquele matador. É preciso de muita crueldade para você arrancar a cabeça de uma pessoa. Pode descer. Acho que dá para tirar, porque também não é bom ficar mostrando. O Edivaldo, ele desapareceu no dia 13. No dia 13, ele recebeu uma chamada de Andréia. Ele foi até a casa dela, segundo os depoimentos aqui, e eles o mataram. No dia 13, eles esconderam o seu corpo, jogaram um pedaço dele, como se não fosse nada, em um lado, e jogaram a cabeça em outro. No dia 16 de outubro, encontraram o seu corpo. No dia 17, encontraram a sua cabeça. O senhor Albino, que é o pai de Edivaldo, ele ficou do dia 13, 14, 15, 3 dias sem notícias do seu filho. Durante esses 3 dias, ele fez diversas ligações, inúmeras ligações para o seu filho. Imaginem o que é para um pai não conseguir encontrar o seu filho. Ligar e não saber onde ele está. Ligar e não receber nenhum oi. Não tem notícias. Imaginem se fossem com o filho, com o irmão, vocês desesperados atrás do seu irmão, do seu pai, do seu filho. Eu quero fazer aqui na minha fala 3 pontos. O primeiro ponto é que nós temos um morto. O morto é o Edivaldo, a gente viu. Ele foi dividido em 2. Nós temos prova, um laudo de ML, o corpo. Edivaldo morreu. Ele foi covardemente assassinado, impiedosamente. 42 facadas. E eu perguntei sobre o pedido de socorro e não escutaram. 42 facadas, nenhum pedido de socorro, nenhum pare, pelo amor de Deus. Ninguém fez nada, continuaram fazendo mais facadas, o decapitaram e o jogaram. Então nós temos sim o morto. E aqui nós temos a família desse morto, nós temos a família de Edivaldo, que hoje chora pela morte dele. Seu Albino está extremamente emocionado hoje. Ele, quando conversou comigo, não conseguia falar no nome do filho, de emoção. Ele falava, nossa, doutora, às vezes eu estou na rua, eu olho para o lado e penso que eu vou ver o Edivaldo. Que crueldade com o pai, que crueldade com uma família. Edivaldo também tinha uma mãe. Essa mãe não teve coragem de aparecer no processo.
não teve coragem de vir aqui. Imaginem para uma mãe ver o seu filho decapitado. Imaginem para o coração daquela mulher. Que mãe que tem força para olhar na cara daquelas pessoas que foram as últimas a verem Edivaldo com vida, os seus assassinos. Que força que uma mãe tem. Além de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem um caixão, um velório. Essa família, desde 2018, celebra o Dia dos Mortos. Essa família agora tem só lembranças de Edivaldo. Portanto, primeiro ponto é, temos um morto. E se temos um morto, temos também quem o matou, que está aqui hoje, nas barras desse tribunal, prestando contas à sociedade de Almirante Tamandaré. Por que tiraram a vida daquele homem? Por que negaram o direito à vida de Edivaldo? Por que tiraram aquele filho da sua família? Por quê? Esse sangue inocente da vítima jorrou e jorra até hoje as lágrimas dessa família. Temos 2 matadores aqui, e não há nenhuma dúvida disso. Meu terceiro ponto aqui hoje é exatamente o que diz a lei. A lei diz matar alguém, e eles mataram Edivaldo. Em vários países existe a pena de morte, principalmente em casos como esse, de homicídio qualificado. É o exemplo dos Estados Unidos, da China, inclusive em delitos menores que esse. E o curioso é que quem pagou com a vida foi quem nunca cometeu um crime. Edivaldo foi punido com a morte. Os acusados processaram, julgaram e executaram a pena de morte de Edivaldo, sem nenhuma piedade. Edivaldo foi traído pela pessoa que ele amava. Ligaram para ele pedindo, e ele foi atraído. Ele foi chamado para a sua morte. Neste caso aqui, a condenação que se impõe. Estão provados os 2 pontos que eu falei. Da materialidade a um corpo, vocês viram, um corpo brutalmente assassinado, 42 facadas, mais uma decapitação. E temos também aqui os seus assassinos. A pena é o mal justo pelo mal injusto. E esse mal injusto, os acusados causaram à família de Edivaldo. E eles devem ser punidos pelo mal que fizeram. Condenem justamente e com consciência de estarem fazendo justiça hoje. Os acusados, todos os réus, eles têm direitos, eles têm benefícios, eles podem progredir de regime, eles podem sair mediante uma portaria para ver a família nos feriados. Eles têm esse direito. Agora eu pergunto aos senhores, qual é o direito de Edivaldo? Que direito que ele teve? Sabe qual é o direito dele? É o direito a um túmulo frio. É um direito de se decompor em seu túmulo. E qual é o direito daquela família? O direito daquela família é o de chorar, de levar flores para ele em seu túmulo. É o direito de olhar para uma cadeira, numa mesa vazia e lembrar de Edivaldo. Esse é o direito que eles têm, e só isso. Portanto, se coloquem hoje no lugar daquela família que está ali sentada. Se coloquem, ou coloquem o seu pai, a sua mãe,
seus filhos neste lugar aqui hoje, neste processo. Eu queria passar agora aquela reportagem que eu falei, para os senhores verem o que foi noticiado naquele caso e até para poderem ver umas certas incoerências aqui. No caso da mulher conhecida como a pistoleira de Tamandaré, nós tivemos acesso exclusivo às imagens de câmeras de segurança da casa e da empresa de Andréia. As imagens são da madrugada em que o pedreiro Edivaldo, ex dela, foi morto e decapitado. Mas o que essas imagens podem revelar sobre esse crime bárbaro? É o que você fica sabendo agora na reportagem de João Jimenez. O corpo do pedreiro Edivaldo Dias foi encontrado jogado em uma área rural de Colombo. Tudo aconteceu em outubro do ano passado. O homem foi esfaqueado diversas vezes e, por fim, teve a cabeça decapitada. O crime chocou pela crueldade com que foi cometido. A principal suspeita pela morte é a mulher com quem o pedreiro Edivaldo tinha um relacionamento amoroso, Andréia Kotovski, a loira que ficou conhecida como a pistoleira de Tamandaré. Ela gostava de noitadas regadas a muito álcool e até mesmo drogas, mas sempre negava tudo. Ele tinha me pedido em casamento até, a gente tinha combinado de casar, só que depois que ele enjoasse da vida de bagunça. E eu concordei, ele também concordou, e a gente ia casar sim, porque a gente era a pessoa que eu mais amei na minha vida. Isso depois que ele desistisse de bagunçar. Que tipo de bagunça? Bar e balada e bebida. A mulher mantinha um relacionamento com um presidiário, que seria o amante dela. Este homem é Jean Carlos Frogel, apontado pela polícia como coautor do homicídio. Com exclusividade, nós conseguimos imagens da noite do crime, onde mostram Andréia e até mesmo Jean juntos. Pela ordem cronológica investigada pela polícia, Andréia chega à empresa da família durante a madrugada. Dentro do escritório, ela parece pegar dinheiro na gaveta. Depois faz anotações em um papel. Novamente ela sai com o carro. Não demora muito e ela já está no quintal da casa onde morava. Repare a movimentação, no mínimo suspeita. Aqui aparece Jean de camiseta vermelha, que estava com ela. Mais uma vez Andréia sai. Tudo isso na madrugada que o crime foi cometido. Logo depois ela aparece analisando o veículo, que segundo também a investigação policial, teria sido usado no crime. Andréia Kotovski e Jean estão presos desde então. Segundo os policiais, os dois tramaram a morte do pedreiro e nesta mesma noite das imagens, cometeram então o crime bárbaro. Recentemente, a pistoleira de Tamandaré prestou depoimento à justiça. Com exclusividade, nós vamos acompanhar agora o que ela disse sobre todas as acusações. Eu liguei para o Edivaldo, era umas... Foi depois que nós chegamos em casa, eram umas 5 horas mais ou menos. E eu falei para ele que... Você falou para ele? Que eu não aguentava mais as ameaças que ele estava fazendo, que ele estava ameaçando matar
qualquer cara que chegasse perto de mim, que era pra ir lá pra conversar com o Jean, porque o Jean queria tirar satisfação com ele. Aí, a hora que o Edivaldo chegou no portão, o Edivaldo ligou no meu celular. Eu não atendi, porque eu já sabia que ele estava no portão. E nessa hora eu fui pro quarto. E eles ficaram na cozinha ali, brigando. E eu não sabia o que fazer. Eu tava em choque, eu não sabia o que fazer. Daí, a hora que ficou em silêncio, que eu fui ver o que tinha acontecido. Eu vi um monte de sangue no chão. Eu vi que o Jean tava cheio de sangue, espirrado. Que tava cheio de sangue no chão. E que tinha um volume embolado numa coberta. E tinha um saco de ração de cachorro que também tinha alguma coisa dentro. Aí o Jean falou: você vai me ajudar a tirar isso daqui? Eu falei que não. Aí ele apontou a faca pra mim e falou: você vai me ajudar sim. Aí o Jean colocou esses 2 volumes no porta-mala. Daí eu tava apavorada, eu tava em choque, eu não sabia o que fazer. Eu tive que fazer o que ele tava mandando. Eu tive que entrar no carro e dirigir. Senão ele ia fazer o mesmo comigo, eu não sabia o que fazer. Jean Carlos Frogel, que seria amante da pistoleira, também foi ouvido. O que o senhor consegue precisar? O que o senhor fez naquele sábado? Fogo. Mas o que o senhor fez em casa, ou na rua, ou em qualquer outro local? Dormi, descansei o dia. O senhor não saiu de casa naquele dia? Ficou dentro de casa? O senhor posou na casa dela esse sábado para mim? Vou ficar em silêncio. Essa parte vai ficar em silêncio. Quando Andréia foi presa no ano passado, ela estava foragida e só foi encontrada após uma intensa investigação policial. A moça estava escondida em Santa Catarina e tentou subornar os agentes com R$10 mil para não ser presa. Andréia foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Eu não sabia o que fazer. Obrigada. Bom, só para retomar, eu falei do primeiro... Gente, tem novidade no caso da mulher. Desculpa. Eu falei do primeiro passo, e no primeiro passo eu falei que temos um morto. E esse morto é o Edivaldo. Foi morto a facadas, os senhores viram o corpo dele jogado. O segundo ponto é que temos os assassinos, que estão aqui hoje, perante os senhores, para terem o seu julgamento. E o último ponto que eu queria dizer é que existem processos em que os réus são absolvidos e outros que eles são condenados. E esse caso aqui em questão, eles devem ser condenados. Edivaldo, ele era nascido no Paraná, nasceu no dia 26/12 de 1980, próximo ao Natal, e faleceu no dia 13/10 de 2018. Semana que vem completam 2 anos da morte de Edivaldo. 2 anos que essa família vem buscando por justiça. E hoje os senhores podem dar para essa família a justiça que eles tanto buscam. Para terminar, eu queria fazer uma citação do padre Antônio Vieira, que eu acho que representa bem o sentimento dessa família. A esperança é a mais doce companheira da alma, e é a esperança de justiça que tem mantido essa família em pé. Obrigada, eu devolvo a palavra em silêncio. 15h27. O almoço já começa a baixar, né? Vai baixando um pouquinho. Vamos tomar um cafezinho rapidinho antes de a gente começar?